de março, eu estou aqui com vocês com a nossa aula de português. Por quê? Porque a nossa aula hoje vai ser gravada, porque no horário da nossa aula eu vou estar em reunião na escola. Portanto, vocês não vão ficar sem aula. Eu vou deixar a aula gravada para vocês assistirem lá na escola web a aula de português. O assunto de hoje, gente, é um assunto novo, mas eu não vou começar com o livro porque a aula não é ao vivo. Então, eu vou introduzir o assunto para vocês e quando for na próxima aula, eu vou revisar, se tiver alguma dúvida de hoje, e vou iniciar este assunto no livro, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Ok, já estamos aqui. A aula de hoje é a aula de número 14, tá? Aula de número 14, 1º/3 de 2021. E nós vamos ver o seguinte assunto. Hoje a gente vai ver um assunto novo, que é o primeiro assunto que traz lá no nosso livro, que fala sobre linguagem formal e informal. Linguagem, vamos pegar por partes. Linguagem quer dizer o quê? A linguagem é aquilo que a gente fala, né? A maneira de se comunicar, não é mesmo? E essa linguagem tem mais de uma forma. E nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Qual a diferença entre elas? Em que momento eu uso cada uma delas? Não é mesmo? Vamos lá. Será que a gente usa a mesma forma que a gente fala, a gente também usa para escrever? Será que é a mesma coisa? Né? Será que às vezes eu pronuncio a palavra, a frase, do mesmo jeitinho que eu escrevo? Será que eu sempre converso da mesma forma em qualquer ambiente em que eu esteja? Com qualquer pessoa com que eu esteja falando? Ou tem diferença? É isso que a gente vai observar. A nossa linguagem com relação ao contexto. O que é isso? É a nossa linguagem em relação ao momento, à pessoa com quem nós estamos comunicando, ok? Então vamos lá. Nós convivemos numa sociedade na qual nós trocamos experiências com as outras pessoas a todo momento, não é mesmo? Seja para ensinar, para aprender, essa troca de experiência, né, ela permite com que a gente use a linguagem, a maneira como a gente comunica. Ao falar, nós usamos a linguagem oral e para escrever a linguagem escrita. Então, quando eu falar a linguagem oral, eu estou falando da linguagem que eu uso para falar. Quando eu falar a linguagem escrita, a própria palavra já nos dá a dica, é a linguagem que eu escrevo, ok? Mas justamente é aí que nós precisamos saber diferenciar, pois quando a gente tem algumas atitudes na nossa fala, às vezes não são as mesmas, não é da mesma forma que a gente escreve. Então, por exemplo, às vezes eu falo rapidamente com um amigo de uma forma, mas se eu tiver que mandar para ele um bilhete com aquela fala, eu já vou escrever de uma forma diferente, ok? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu escrevo, eu tenho que fazer com que seja o mais claro, correto possível, para que a outra pessoa possa ler e entender. E quando você está pessoalmente, né, ou até virtualmente, você tem esse visual aí, né, entre as pessoas, que ajuda nessa compreensão e que às vezes facilita, economiza até mesmo algumas palavras, né? Porque nós temos gestos, expressões no nosso rosto, né, que vão contribuir com a nossa linguagem oral.
Imagine-se conversando com um amigo, por exemplo. Você usa gesto, faz pausa, provoca aquele suspense, né? Até pode usar algumas gírias da hora, né? Na época em que vocês estão conversando, no momento em que vocês estão conversando com seus amigos, né? Naquele bate-papo informal, né? Você usa uma gíria, usa uma palavrinha às vezes de brincadeira, né? Usa alguma palavra da moda no momento, né? Então, ele vai entender perfeitamente o que você está falando, né? Pelo seu gesto, pela sua expressão facial, né? Ele vai entender perfeitamente. Mas, se você for escrever, é o que eu falei, você vai ter que escrever de uma forma mais clara, mais correta, porque aí você já não tem esse gestual para que ele te entenda. Então você tem que se fazer entender apenas pelas palavras. Isso numa situação informal, com amigos, com colegas, com o vizinho ou com o familiar, né? Mamãe, papai, o primo, amigo, colega. Essas pessoas que convivem mais à vontade com a gente, né? São mais amigas, a gente tem mais liberdade de conversar com elas. Por isso que a gente fala que é informal, isso é, não tem uma forma, né, determinada. Mas agora você pensa numa outra situação. Se você estiver na escola e a professora solicitar para você que você tem que comunicar com o diretor da escola. Ah, agora é hora de você colocar em prática o seu conhecimento da ortografia, da construção dos parágrafos, do modo e as ideias apresentadas para o leitor. Por quê? Para que isso aconteça de forma com que ele entenda bem a sua mensagem, né? Sua mensagem seja entendida, compreendida. Então, o que que acontece? Aí já é uma situação formal. Isso é, existe uma forma, existe uma maneira correta de se comunicar numa situação como essa. Seja uma carta de emprego, uma carta para a escola, uma carta para a sua professora, por exemplo, uma carta onde você vai comunicar com uma pessoa, né, que você não tem muita intimidade, muita amizade, né? Uma carta onde você vai ter que se preocupar com as palavras, com a ortografia, porque você não vai escrever uma carta para o diretor da escola com palavrinha errada, né? Porque pega mal. Então, aí é onde entra a nossa gramática, que um dia na aula vocês já me perguntaram, professor, o que é gramática? Então, o que eu contei que é um livro que traz a forma correta com relação à nossa língua portuguesa. Existe a forma correta de ser falada e escrita, e ali é como se fosse um manual, né? Ali traz aquilo que tem que é correto, que convencionou, né? Que foi colocado que deve ser escrito, deve ser falado daquela forma. Então, quando você vai usar uma linguagem formal, você vai se basear muito nas regras da gramática, nas regras do português, da ortografia, né? Para que você não cometa nenhuma falha, nenhum erro e a sua comunicação seja bem feita. Então, olha só, nós entendemos então agora a diferença entre as duas modalidades, a linguagem formal e a informal. Olha o que eu coloquei para vocês. A linguagem formal é aquela presente nas conversas do dia a dia, permitindo que utilizemos daquela infinidade de recursos. Já falei para vocês, gírias, né? Algumas palavras já conhecidas entre você e seus amigos e tudo mais. Já a linguagem formal é um pouco diferente, pois ela está relacionada ao que chamamos de padrão formal. Isso é, aquele estilo que é comum a todos nós. Dizemos que é comum pelo fato de que precisamos conhecê-lo bem, e este conhecimento é adquirido de acordo com os nossos estudos no que se refere a tudo aquilo que a gramática nos revela.
por meio das aulas de língua portuguesa e principalmente o hábito da leitura e a prática da escrita. Então, voltando à linguagem formal, ela tem que estar baseada, né? Ela tem que seguir o que a gramática traz, o que as regras de português dizem. Então, eu não posso colocar lá uma palavra qualquer, eu não posso colocar lá uma vírgula em qualquer lugar, eu não posso escrever palavras erradas, frases incompletas pela metade, né? Abreviar palavras, porque de repente a pessoa nem vai entender o que você quis dizer. Então, na linguagem formal, você tem todo um modelo, né? Uma forma de escrever, ok? Então, por exemplo, uma carta que você vai mandar lá para o seu amigo que mora em outra cidade, você pode fazer uma carta numa linguagem informal. Olá, como vai? Tudo bem com você? E aí, você tem brincado muito e tudo mais, e aí você pode usar uma gíria, beleza, não sei o quê. Ele vai entender, é uma linguagem informal. Mas, se você for escrever uma carta, por exemplo, comunicando à diretoria da escola que você vai fazer uma viagem e vai estar ausente em algumas aulas. Ah, você já não pode colocar lá. E aí, diretor, beleza? Olha, vou estar viajando com a minha família para fazer um rolê por aí. Não, você já não vai poder usar isso. Você já vai usar uma linguagem mais formal, né? Boa tarde, bom dia, né? Venho por meio desta informar que estarei fazendo uma viagem com os meus familiares. Aí você já vai ter que escrever de uma forma um pouco diferente, ok? Então, olha só, eu estou dando um exemplo aqui. O exemplo número 1. Fala sério, o rango de ontem estava bom pra caramba. Ah, isso é uma linguagem informal, né? Olha só, o rango, né? Quando eu falo rango, todo mundo sabe que é a comida, né? Bom pra caramba, isso é, que estava muito bom, muito gostoso, informal. O jantar de ontem estava excelente. Ah, aí você já está falando uma linguagem formal, né? Olha só, o jantar de ontem estava excelente. Você já não está falando, né? Como se você tivesse muita intimidade, muita liberdade com a pessoa. Olha o segundo exemplo. Se liga, já falei para você. Deixe de história e devolva meu livro. Ah, aquela linguagem que a gente usa às vezes no WhatsApp, não é? Você, aí a gente até abrevia, né? As palavras VC vira você, né? E por aí vai. Então, é a linguagem informal. Mas se eu tiver que comunicar com uma pessoa de maneira formal, eu vou colocar: preste atenção, já avisei a você. Pare de inventar. E, por favor, devolva o meu livro. Aí eu já falei de uma maneira formal, fica até uma maneira mais séria, né, de conversar, né? Você não tem tanta liberdade com a pessoa que você está falando para você chegar, se liga, né? Peraí, caramba, você já não vai poder falar assim, não é mesmo? É essa a diferença principal que você tem que entender. Vamos lá? Eu fiz um quadro aqui para vocês, bem simplesinho, entendeu? Mostrando linguagem formal e linguagem informal, ok? Linguagem formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. A linguagem informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às formas gramaticais. É uma linguagem mais livre, mais espontânea, né? Então, ficou claro aí que na linguagem formal eu preciso falar séria, de maneira correta, né? E na informal não, é mais descontraído, né? É quando você fala com a pessoa que você tem mais liberdade, mais intimidade, ok?
Pessoal, eu deixei aqui um pequeno registro para que vocês já tenham esse conteúdo no caderno. Porque quando for na próxima aula, nós já vamos entrar com o livro. E no livro, o primeiro assunto é sobre linguagem formal e informal. Então, isso aí já vai ajudar a vocês. Então, lá no caderninho de português, vocês vão colocar português, aula 14, a data, 1º/3, e vocês vão colocar a linguagem formal e informal são variações da língua, né? Variações da minha forma de falar, principalmente da linguagem oral. A linguagem informal, ela é usada em momentos com a família, amigos, pessoas próximas. Linguagem formal é usada com superiores hierárquicos, pessoas que têm um relacionamento mais formal, né? Desta forma, nós concluímos que a linguagem formal e informal, ela é aplicada, ela é usada em diferentes situações, né? Nós não podemos usar a mesma linguagem, né, com todo mundo, certo? De todas as formas. Até porque, às vezes, a pessoa não vai nem te entender, né? Veja bem, às vezes, se você chegar e falar uma gíria, por exemplo, como rango, com sua avó, seu avô, isso não é uma gíria da época deles. Então, eles não vão entender o que você está dizendo. Rango? O que é rango? Né? Eles não vão entender. Então, você vai ter que usar a palavra comida, né? Que essa sim, eles vão entender. Então, isso vai variar não só com o grau de intimidade, não. Às vezes, a pessoa, o conhecimento, a região, por exemplo, nós temos que tomar cuidado que de uma região para outra, também é um assunto do nosso livro, vai ter diferença de linguagem. Um exemplo rapidinho aqui. Se eu chegar aqui em Belo Horizonte e falar assim, você me dá um bolinho de aipim? Ninguém vai entender. Porque aqui quase ninguém conhece aipim. Aqui a gente conhece mandioca. Então, você me dá um bolinho de mandioca? A pessoa vai entender. Mas se eu chegar lá no Rio de Janeiro e falar assim, me dá um bolinho de mandioca, a pessoa fala, o quê? Mandioca? Que é isso? Porque lá todo mundo conhece como aipim. Então lá eu falo bolinho de aipim. Aqui eu falo bolinho de mandioca. Essa é uma variação regional da nossa língua, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, tá vendo como é que modifica? Por isso que a gente tem que estar bem atento a essas questões das linguagens formais e informais. A gente tem que estar bem atento com quem a gente está conversando, o que a gente está conversando, ok? Vocês podem fazer alguns testes aí. Se vocês quiserem entender um pouco melhor, pegue a revistinha em quadrinhos, por exemplo. A revistinha em quadrinhos, ela traz muito da linguagem informal. A conversa lá entre o Cebolinha, entre a Mônica, Cascão, ela é entre amigos. Então, ela é uma linguagem informal. Mas se você pegar um livro, né, para você ler, um livro já de conteúdo, um livro técnico, né, um livro que traz uma informação de alguma matéria, ele já não vai usar essa linguagem, ele vai usar a linguagem formal. Se você pega uma revista para você ler, vai usar uma linguagem formal. Por quê? Porque ele tem que fazer com que o leitor entenda o que a reportagem quer dizer. Uma notícia, por exemplo, de jornal, né? A notícia de jornal, ela tem que estar dentro da regra gramatical, dentro da forma, né? Por quê? Porque muitas pessoas vão ler esse jornal, né? Pessoas de todas as regiões vão ler esse jornal. Então, se você não usar uma forma já determinada da língua, né, para você escrever, está sujeito a criar até um problema de compreensão. A pessoa não entender direito aquilo que você quer dizer, certo? Então, ele tem que ser muito claro na notícia, ele tem que saber explicar corretamente, usar a palavra certa no momento certo. A escrita, né, principalmente, não pode escrever errado,
né? Escrever as palavras corretamente, que é a nossa ortografia, né? Colocar ponto, colocar vírgula, porque eu já expliquei para vocês lá na nossa aula de pontuação. Faz muita diferença você ler uma frase com uma vírgula e sem a vírgula, né? Se você for ler direto, sem dar a pausa necessária, não dá nem para entender o que você está dizendo. Agora, se você colocar a vírgula, o ponto, às vezes num texto você está fazendo uma pergunta, você vai usar interrogação, né? Às vezes você vai demonstrar uma surpresa, você vai pôr exclamação, não é mesmo? Então, tudo isso vai compor, né, o seu texto, certo? Então, você está usando uma linguagem formal. Agora, é diferente quando você faz um comentário, né, com pessoas próximas, amigas, onde você sabe que elas vão te entender muito bem, o seu grupo de amigos, de coleguinhas, eles vão entender muito bem a sua linguagem, daquilo que você está falando. A sua família, que convive com você no dia a dia, também vai ter essa facilidade de te compreender, ok? Gente, a nossa aula hoje fica por aqui. Ela não ficou grande, ficou uma aula pequena, porque infelizmente eu não tive a participação ao vivo de vocês, que contribui muito, né, na nossa aula, porque é a dúvida, é o comentário, os casos, os exemplos, isso enriquece muito a nossa aula, né? E hoje, como a aula foi só o conteúdo em si, né, ela foi gravada, então a aula fica um pouquinho mais rápida, tá? É mais dinâmico. Mas, de qualquer forma, o assunto ainda vai ser dito, ainda vai ser retomado na próxima aula, principalmente com o uso do livro. E agora que vocês já conhecem, vocês já vão começar a pensar a respeito aí de linguagem formal e informal, para na próxima aula a gente conversar a respeito disso, ok? Aí sim, nós vamos trocar várias ideias com relação à linguagem formal e informal, ok? Um beijo grande para todos vocês e até a próxima.